Olá, pessoal! Saudações eletrofisiológicas e rítmicas a todos vocês. Eu sou Alexandre Dalforno, um dos fundadores da Clínica Ritmo e responsável pelo setor de educação médica continuada. Hoje é dia de reunião clínica semanal, onde a gente discute artigos relevantes no setor de eletrofisiologia. Hoje o assunto é sobre oclusão do apêndice atrial esquerdo e o nosso apresentador chama-se Pedro Burgo Costa, que é um dos médicos da nossa equipe. O que a gente vai tratar hoje? Sobre a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Hoje os pacientes com fibrilação atrial, eles têm um risco de formação de coágulos dentro do coração e fenômenos tromboembólicos. O tratamento padrão é o anticoagulante oral. A alternativa hoje é a oclusão do apêndice atrial esquerdo, uma prótese que vai direto no apêndice atrial esquerdo, ocluindo o apêndice e evitando a formação de trombos em mais de 95% das vezes. O artigo hoje versa exclusivamente sobre isso. Um dos problemas da oclusão do apêndice atrial esquerdo é uma prótese pequena para aquele apêndice, formação de leaks paravalvares e formação de trombos relacionados às válvulas. O artigo de hoje é como que a gente faz para evitar leak, como que a gente faz para calcular o tamanho da prótese e como que a gente deveria expandir essa prótese. Segue o nosso vídeo e aprenda com a gente. Muito obrigado. Dá início às reuniões científicas semanais da Clínica Ritmo, aqui do ano de 2026, né? Então, hoje a gente vai apresentar um artigo que se intitula O Impacto da Compressão das Próteses de Apêndice Atrial Esquerdo, vendo os leaks peri-prótese após o seu implante. Então, como introdução, o apêndice atrial esquerdo ele é a principal fonte de trombofibrilação atrial, né? Chega a ser 90% na FA convencional e 57% na FA valvar. E a sua oclusão é uma importante alternativa à anticoagulação convencional, que é o padrão ouro, que previne a tromboembolismo, pacientes com alto risco hemorrágico. Então, o leak peridispositivo, né, ele está associado a maior risco tromboembólico. E as instruções de uso do Atman Flex recomenda a compressão de 10 a 30%. E a sobreposição dos tamanhos gera dúvida na prática clínica, se isso é benéfico ou não. Uma hipótese desse estudo foi de que a overcompression, né, a supercompressão, reduz a incidência de leak peri-device, sem aumentar as complicações do procedimento. Então, o objetivo é avaliar o impacto da compressão acima de 30% nas próteses Watchman, com segurança procedural. Eventos clínicos, incidência de leak peri-procedimento e segmento peritoneal-esofágico. Como é que foi desenhado o estudo? Um estudo observacional, prospectivo, em 2 grandes centros que têm uma experiência clínica importante, né? Texas e o outro na Suíça. Foram selecionados 310 pacientes, desses tiveram 74 exclusões, então, para o estudo propriamente, foram 236. Foram divididos em 175 para o grupo que tinha uma compressão habitual da prótese, né? Então, que é menor ou igual a 30%, e 61 desses pacientes tiveram uma supercompressão acima de 30%. Então, não foi desenhado previamente, né? Era definido no procedimento pelo médico que estivesse fazendo o procedimento qual seria a prótese que ele ia usar. Se ele ia fazer uma prótese maior por tamanho do diâmetro, se seria uma prótese habitual como era acostumado, orientado pela Boston Scientific. Então, os desfechos, segurança, complicação em até 7 dias do procedimento, eficácia, morte cardiovascular, AVC isquêmico ou qualquer outro tromboembolismo sistêmico, e o desfecho principal, que era o leak peridispositivo, né, em eco transesofágico de controle dentro de 30 a 60 dias. A média foi 55 dias. O tamanho do dispositivo poderia seguir a regra habitual, que é da tabela da Boston, que é essa que vocês estão vendo, né? Então, um diâmetro, o apêndice atrial esquerdo, já vou depois explicar onde que ele se... de 14 a 18, prótese de 20, 16,8 a 21,6, 24, e assim sucessivamente, como a gente está vendo aqui. Se o médico, na hora, achasse que
cabia uma prótese maior por diâmetro, ele instalaria. Então, aqui que é assim que eles fizeram a adequação para saber o tamanho da prótese. Eles usaram essa linha imaginária aqui, que vai da artéria circunflexa até 1 a 2 centímetros do reed, né? Eles até chamam de Coumadin reed da varfarina. Porque antigamente, o ducto nasofágico achava que esse reed que tem do apêndice lateral esquerdo fosse um trombo e acabava sendo anticoagulado de forma errônea. Deram esse nome. Então, eles faziam um diâmetro traçavam um diâmetro dessa linha em quatro planos no eletroesofágico, e a média era o valor que eles instituíam, tá? Então, como é que eles faziam o cálculo para saber qual que seria a compressão da prótese para aquele apêndice atrial? Eles pegavam o tamanho original da prótese menos o diâmetro medido e dividiam pelo tamanho original da prótese vezes 100. Então, por uma prótese que no final ficou com 21 milímetros, um diâmetro de 35, se fizer esse cálculo vai dar 40%. E aqui nesse caso a mesma coisa, fica um diâmetro de 21 milímetros com uma prótese de 27. Então aqui seria o recomendado pela Boston, e aqui seria a supercompressão, que é o que eles testando nesse estudo. Então, as características basais dos pacientes não tiveram diferenças significativas estatísticas nos dois grupos, né? Todas as variáveis aqui mencionadas, então, idade, média de 75 para cada lado, em torno de 35 a 38% do sexo feminino, e assim sucessivamente, né? Puxados médio de 4, Hasbled de 3 e 54% no grupo, 45% de FA persistente, uma fração de ejeção preservada. Nas características do procedimento, o único fator que mostrou diferença estatística foi o índice de compressão mesmo. Todos os outros também não tiveram diferença estatística. Então, o tamanho do ósseo, da profundidade, tipo, né, morfológico do apêndice lateral esquerdo também foi semelhante. E que também é interessante, não foi proposto pelo estudo, mas para a gente ver como que eles fazem lá a terapia pós-trombótica após o implante, né, que a gente está acostumado a fazer a Pixabana 2,5. Lá, a principal implante deles continua em torno de 10, 5 a 10%. O antiagregante também. Ninguém não saiu com nenhum tipo de agregante anticoagulante, e ninguém também saiu em terapia. Então, falando dos desfechos, né? Em termos de complicações de procedimento, não teve diferença. Tivemos 2 tamponamentos no grupo de compressão convencional e um de supercompressão. Eu acho que era o que mais poderia causar dúvida. E também no desfecho de segurança, a morte cardiovascular, embolia sistêmica também foi semelhante, em torno de 7% para cada lado, isso em 2 meses, né? Foi um período curto. E nenhum caso de trombo relacionado à prótese foi observado em nenhum dos dois grupos nesse período de 60 dias aproximadamente que eles fizeram o estudo. E realmente teve uma diferença estatística significativa quando se comparou o leak periprocedimento para supercompressão para compressão convencional. Então tiveram 5 só leaks, 8% no grupo de supercompressão contra 32% no grupo de compressão normal. Realmente, e quando eles consideraram um leak significativo acima de 3 milímetros, aí essa diferença também foi significativa, de 14 contra 1%. Mas chamou a atenção que, apesar desse leak ser menor no grupo de supercompressão, não teve diferença nem em trombo e nem em embolização AVC. Mas isso também, de novo, só em 60 dias. Então, aqui mostrando a mesma coisa, né, que só de um gráfico um pouquinho diferente, né, para poder visualizar melhor que realmente
os leaks maiores foram mais significativos ainda do que os leaks menores, né? Teve um grau maior de leak menor, mesmo com uma compressão maior. Aí realmente a diferença foi mais gritante quando a gente viu os leaks acima de 3 minutos. A gente pode ver daqui para cá. E esse mal. Aqui outras análises multivariadas também que eles fizeram, não mostrou nenhuma diferença para nenhum tipo de variável selecionada. A única coisa que realmente se mostrou ser relevante estatisticamente foi o rate de compressão, né, que eles fizeram. Todas as outras características não se mostrou ter diferença para incidência de líquidos fechou. Então, como discussão, né, eles propõem diversos mecanismos para poder explicar o leak procedimento, né? Então, dispositivo que seja subdimensionado, uma superfície irregular do apêndice atrial, com as suas lobulações, né, tipo de morfologia, vai modificar também a compressão do dispositivo, formato, se é elíptico, se ele tem zona de ancoragem ou não, desalinhamento entre o dispositivo e o apêndice atrial esquerdo, e o remodelamento positivo das paredes após a implantação também. E aí a estratégia pode mitigar esse superdimensionamento do dispositivo com a oclusão do ato esquerdo e assim prevenir o desenvolvimento do leak. Então ele confirmou ser efetivo para evitar o leak, né? Então a compressão foi um preditor, com odds rate de 0,9, com um P significativo. Então ela melhora o selamento da oclusão do ato esquerdo, compensa as irregularidades anatômicas e não aumentou eventos adversos nesse estudo, apesar de também não dar desfecho duro. E aqui eles fizeram um estudo de curva ROC, né, para limiar, qual que seria o limiar de compressão cut-off para poder definir o que realmente tem maior sensibilidade e especificidade para evitar o leak peri-procedimento. E esse ponto foi de 26%, praticamente 25,9%, uma sensibilidade boa e uma especificidade mais ou menos, 84% de sensibilidade, 47% de especificidade. Uma acurácia aí também razoável, 56%. Então, em zonas de sobreposição de tamanho, preferir dispositivo maior se houver profundidade adequada. Compressão-alvo pode ser, sim, acima de 30% de forma segura. E as suas limitações é com o estudo observacional, não foi randomizado, tem apenas um tipo de prótese, né? E o segmento também foi de curto prazo, né? Apenas 2 meses. Então, como conclusão, a supercompressão dessa prótese específica reduziu o risco de leak peri-procedimento sem aumento de complicações. Foi uma estratégia plausível. E também menos leak não significa mais risco nesse estudo, né? Menos leak não tem mais risco de complicação, mas também não teve mais desfechos duros de segurança, né? De complicação como aconteceu no embolismo. Então, ensaios clínicos em larga escala são necessários para validar mais esses achados. Essa é a figura principal do estudo, fica aí para a gente usar.